hoje eu vou falar sobre o retorno à vida corporal. Essa é uma palestra que eu fiz há 7 anos atrás, em junho de 2013, quando estávamos ali na Terceira Avenida. Eu acho que poucos de vocês estavam lá. E eu também tenho certeza que os poucos que estavam lá também já não lembram dela. Assim como eu também já precisei recordar. Apesar de que, eu posso garantir, todos vocês sabem tudo que eu vou falar aqui. Só que todos esquecemos, por bondade de Deus. Porque para estarmos na vida corporal, todos passamos pelo planejamento. E para começar, eu queria perguntar, quem sabe que imagem é essa aqui? Do filme Soul. Ah, do filme Soul, ela já viu. Quem imagina? Exatamente. Isso é do filme Soul, que é um filme novo que está em cartaz da Disney, né, do Pixar, e que conta a história, entre outras, da 22. E essa imagem aqui representa justamente o momento em que terminou o planejamento reencarnatório desses pontinhos que são espíritos e eles vão mergulhar na Terra. Que é a fase que nós vamos falar antes de chegar a este momento aqui de mergulhar na Terra. E como para isso nós vamos utilizar da obra de nosso Allan Kardec, que nos traz muitos esclarecimentos sobre isso tudo, e depois, para completar um pouquinho, nós vamos utilizar André Luiz, basicamente em 2 livros. O livro Missionários da Luz e o livro Entre o Céu e a Terra, para a gente poder estar ilustrando todo esse planejamento aí. Então, logo de início, nós vamos aqui com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 258, quando ele inquiriu os espíritos. No estado errante, e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Então, para início, o estado errante significa o estado antes de encarnar. Então, ele está errante, ele está no plano espiritual. E os espíritos respondem a Allan Kardec. Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aí a gente precisa parar um pouco. Por quê? Porque a didática que os espíritos utilizaram junto com Allan Kardec para o Livro dos Espíritos, ela é uma didática muito interessante. Porque sempre os espíritos começam com respostas e com temas gerais e depois eles vão entrando por particular, para as especificações. Então, aqui eles deram uma resposta geral. Mas nós vamos ver que não é bem assim. Então, está dizendo, ele próprio escolhe o gênero. Não é sempre assim. É uma resposta geral. E daqui a pouco nós vamos perceber quando o Allan Kardec vai aprofundando as perguntas para chegar no específico que é o nosso caso. Tá? Então, aí, Allan Kardec faz a segunda pergunta. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Aí começa a entrar o específico. Todos não é bem o termo. Porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo. Até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Então vocês viram a resposta geral, agora eles vão cortando em pedacinhos. Aí o Allan Kardec fala assim, não, pera um pouquinho. Vocês falaram lá no início da obra que Deus criou a todos nós simples e ignorantes. Então, olha aí. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, com conhecimento de causa, e ser responsável por sua escolha? Não seria assim muito duro de Deus, né? Jogar na minha mão a bomba de eu escolher o meu
futuro na Terra se eu sou simples e ignorante? Não seria justo. Por isso que Kardec pergunta. Aí os espíritos vão entrando nos detalhes. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher. E só então é que muitas vezes o espírito se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. Então aí começa a ser a regra que mais aplica-se a nós. Como nós ainda não temos um nível evolutivo suficiente, nós recebemos orientação como crianças espirituais que ainda somos. Então, há espíritos superiores que nos auxiliam a escolher as nossas provas, a nos orientar, a nos dar conselhos, mas sempre nós temos a liberdade de ouvir o conselho ou não. Essa é a nossa parte, nesta fase mais primitiva que nós nos encontramos. Quando a gente vai desenvolvendo espiritualmente, mais direito eu tenho de opinar sobre aquilo que vai ser melhor para mim quando eu estou no plano espiritual. Fica claro para a gente? E aí ele continua na pergunta 264. O que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe as provas que lhe possam servir de expiação, que o André contou para nós no domingo passado, que seria a reparação, segundo a natureza de suas faltas. E o faça progredir. Progredir em quê? Em aprendizagem e evolução mais depressa. Então, quando nós estamos lá no plano espiritual, e nós vamos ver daqui a pouquinho toda essa exemplificação que o André Luiz nos traz, nós temos a companhia de espíritos protetores, de espíritos amigos de nós, todos nós passamos por isso, que vão nos sugerir aquilo que é melhor para nós enquanto estamos na vida encarnada. E aí nós temos a opção de aceitar, e muitas vezes nós aceitamos, e aí quando a gente chega aqui na Terra, o que a gente faz? Na maioria das vezes faz tudo ao contrário. Mas que é parte do crescimento. Aí agora nós já saímos do Allan Kardec e nós já vamos começar a entrar aí, né, em André Luiz, em Chico Xavier, que no livro Evolução em Dois Mundos, né, no espírito de André Luiz, ele nos traz essas informações. Todos os espíritos estão em condições de planejar a sua própria reencarnação, que é esclarecendo aquelas respostas que os espíritos deram para Kardec. Né? E aí, a resposta é: os espíritos categoricamente superiores podem plasmar por si mesmos o corpo em que continuarão as futuras experiências. Então, o espírito superior, além de ele poder programar as coisas que ele vai passar aqui na Terra, ele pode, inclusive, planejar o seu próprio corpo. Como vai ser, o que vai trazer de marcas e tudo mais. Os espíritos categoricamente inferiores em conhecimento e em evolução, né? Na maioria das ocasiões, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam. Isso aqui, ó, organização feminina a que se agrega é uma forma bonita de falar mãe. Em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Significa que os espíritos mais inferiores não podem plasmar o corpo físico. Vai estar sujeito à hereditariedade e às questões kármicas que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí ainda continua uma evolução em dois mundos. O planejamento reencarnatório é o mesmo para todos os espíritos? O que vocês acham? Não. Entre ambas as classes, espíritos superiores e espíritos inferiores, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução,
portadores de créditos apreciáveis, a gente vai ver historinhas para mostrar isso, e dívidas numerosas, nós também vamos ver, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. E, finalmente, Missionários da Luz, Alexandre, ele nos conta isso daí. A reencarnação é o meio. A educação divina é o fim. E esse vai ser o guia, o mapa da exposição de hoje. Né? Os meios e qual é o fim das nossas reencarnações. Então, gente, para ficar um pouco mais didático o que a gente vai falar hoje, nós vamos dividir os projetos reencarnatórios em 3. Tá? O projeto biológico, ou biofísico, o projeto social e o projeto espiritual. Todos nós, quando estamos lá desencarnados, das duas umas, ou nós estamos em condições medianas e nós vamos ajudar a participar disso tudo, ou nós vamos estar tão ruinzinhos que nem consciência disso tudo nós temos. E vamos ser reencarnados na marra, como o André explicou na semana passada. Então, vamos começar com o projeto biológico. O projeto biológico é o planejamento do corpo físico no qual o espírito irá reencarnar, de acordo com a biologia e a genética dos futuros pais, resultando nos detalhes físicos planejados. A altura, o biótipo, a cor da pele, os olhos, os cabelos, estética, etc. e tal, bem como dos sistemas internos, né? O sistema endócrino, o cardíaco, muscular, esquelético, respiratório, etc. Que isso vai determinar grande parte do que vai acontecer conosco durante a nossa reencarnação futura. Então, nesse projeto é levado em conta a necessidade kármica. Quando nós falamos kármica, nós estamos falando de lei de ação e reação, lei de causa e efeito, né? Do indivíduo no corpo físico. Então, gente, como eu falei, essa palestra, eu trouxe ela aqui há 7 anos atrás. 7 anos atrás, nós não tínhamos o privilégio de ter assistido o filme Nosso Lar. Então, nós não tínhamos quase ideias assim mais formuladas do que o Nosso Lar trazia para nós de imagens. E teve este projeto, que foi um projeto muito bacana, da Sociedade Espírita Mãos Unidas, que eles pegaram vários livros do Nosso Lar e fizeram desenhos. Pegaram pessoas muito habilitadas, né? Nesse caso aí era Rodival Matias, que lendo o livro começou a desenhar com riqueza de detalhes. E eu vou usar muito dessas imagens para nos ajudar a entender esse planejamento reencarnatório. Né? E aí era na cidade do Nosso Lar. Né? E isso aí tudo com base no livro Missionários da Luz. E no livro Missionários da Luz, quem já leu aqui Missionários da Luz? Gente, Missionários da Luz é um livro fantástico para ser lido. Né? No livro Missionários da Luz, depois que o André Luiz conta no Nosso Lar o caso pessoal dele, o André Luiz vai começar a contar a história dos outros, que ele participa, que ele vê, e tudo bonitinho. E aí, neste caso, no livro Missionários da Luz, o André Luiz está com o Alexandre, que é o instrutor dele, que é, né, a grande figura central do livro. Né? E Alexandre tem um amigo que se chama Sigismundo e que ele vai reencarnar. E Alexandre está muito preocupado por toda aquela situação e Alexandre vai acompanhar todo o processo de reencarnação de Sigismundo. E o André Luiz, como vocês sabem, é médico, né? E o André Luiz, além de médico, era um grande curioso. E o André Luiz logo se interessou e falou: opa, Alexandre, quero estar nessa aí, quero junto, quero ver. E o Alexandre fala: maravilha, André, você vai me acompanhar sim, só que antes você vai ter que fazer um pequeno estágio lá no Centro de Planejamento de Reencarnações, para que você entenda, porque você pode ser médico, e como médico você sabe da gravidez, da concepção até a morte. Mas de tudo que vem da morte até a reencarnação, você não sabe nada. Então você vai acompanhar para você ter um pouco de conhecimento desta fase, de morte até a reencarnação, a vida no mundo espiritual.
E para isso, o André Luiz vai, junto com o Alexandre, no Centro de Planejamento de Reencarnações, que fica lá no nosso lado. Né? Chegando lá, o André Luiz, que está ali bonitinho, com o Alexandre, eles se encontram com o Josino. Josino é um amigo de Alexandre que trabalha lá no Instituto de Planejamento das Reencarnações. E ali eles começam a fazer um tour. Eles, basicamente, o Josino e depois uma outra figura, vai levar o André Luiz para conhecer todo o processo aí no Instituto de Planejamento. E é muito rico em detalhes para mostrar para nós. Aí está, então, o Josino, o Alexandre e o André Luiz. E o Josino, recepcionando, né, o André Luiz, vai apresentar para ele Manassés, que é um outro trabalhador. E o Manassés vai acompanhar o André Luiz por alguns locais. E aí é o pavilhão de desenhos, que o André Luiz começa a narrar para nós. Né? Olha que maravilha, né? Quantos trabalhadores ali com as pranchetas, e ali eles estão desenhando detalhes do corpo físico de cada um de nós. E ali eles vão numa riqueza de detalhes muito grande. E o André Luiz ali, acompanhado de Manassés, ele vai estar se maravilhando como médico que é, na riqueza. E ele se pergunta, espera um pouquinho, se aqui é um mundo espiritual, ninguém tem corpo físico, por que tanta gente trabalhando com corpo físico? Por que de tanta importância disso? E aí o Manassés vai estar explicando para André Luiz, né, a importância do veículo físico para a concretização de todos os nossos projetos de vida, né, evolutivo. E ali eles ficam, o André Luiz fica vendo ali detalhes minúsculos do cérebro, os pulmões ali em projeções, né, que hoje poderia ser holográficas, né, todos os recursos e toda aquela maravilha. E aquilo vai deixando o André Luiz assim fascinado e maravilhado com o que ele estava vendo. De tanta ciência, de tanta tecnologia que envolve este projeto reencarnatório. E aí o Manassés começa a levar André Luiz a conhecer pessoas que estão ali projetando o seu corpo para a reencarnação próxima. E o primeiro caso que ele mostra é o Silvério. O Silvério, ele já há 15 anos que ele está no nosso lar, é um trabalhador ali já há 15 anos, uma pessoa muito querida, né? Estava tendo acompanhamento ali, estava participando do processo ali, né? E o Silvério, há 15 anos trabalhando ali, e quando está participando deste momento, qual é o sentimento que ele tem? O que vocês acham? O sentimento dele é de medo. Não medo de reencarnar. Medo de falhar. Medo de voltar ao plano físico e cometer erros do passado e não retornar como um completista. E aí o Silvério, através aí das histórias de André Luiz, nos ensina um conceito muito importante, que é o conceito de completista. O que é o completista? O completista é aquele espírito que sai do nosso lar com a lista to do. O que eu tenho que fazer nessa encarnação? E aí, durante a vida dele na Terra, ele vai. Fiz, cumpri. E quando ele retorna ao plano espiritual, a lista dele está completa. Só que o André Luiz já nos traz a notícia que esses casos são raríssimos. Que a grande maioria retorna ao plano espiritual sem ser completista. E esse era o medo do Silvério, de falhar e não ser um completista. E vocês sabem qual era o maior problema do Silvério? Só pelo fato dele ter medo de falhar e de não ser um completista, já mostra um pouquinho qual era o problema dele. O problema dele era a vaidade. Silvério era uma pessoa muito vaidosa. E mesmo ainda depois de 15 anos trabalhando no nosso lar, ele ainda não tinha resolvido muito bem essa questão da vaidade. Então ele tinha medo de falhar novamente. E você sabe qual foi a sugestão que deram para ele? Olha, se o teu problema é vaidade,
vamos fazer o seguinte, aqui no seu projeto, aqui é o projeto na mão dele. Aqui no seu projeto, vamos fazer o seguinte, vamos pôr um pequeno defeito. Aí, vamos pôr um defeito físico, um problema na sua perna. E você vai mancar a sua vida inteira. E lá no projeto dele, o tempo de vida dele previsto era de 70 anos. Então, sugeriram aí, durante 70 anos você vai mancar. Porque desta maneira, a sua vaidade vai ser contida. Porque você vai ser diferente, você vai ter um defeito, não é? Físico em relação aos outros. E isso vai te impedir de ser vaidoso. Vai mostrar de cara que você não é melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, você é pior. Porque você tem um defeito físico. E o Silvério está muito feliz, o Manassés está muito feliz porque o Silvério aceitou essa sugestão e ele vai reencarnar com o defeito físico. Em seguida, André Luiz conhece Anacleta. Anacleta está ali com o projeto dela. E a Anacleta ainda é um pouco diferente, porque se o Silvério estava no nosso lar há 30 anos, a Anacleta não só estava no nosso lar, como a Anacleta trabalhava neste centro. Então, ela era uma pessoa que estava ali trabalhando dia a dia no planejamento. E André Luiz começa a conhecer a história de Anacleta. E a Anacleta, ela está programando reencarnar, casar e ter 4 filhos. E o que acontecia? Esses 4 filhos dela estavam nas zonas inferiores. Estavam em condições totalmente impeditivas deles estarem participando disso. Então, a Anacleta, além de estar planejando a vida dela, a reencarnação dela, estava planejando a reencarnação dos 4 filhos. Aí André Luiz, se vocês acompanham a história, André Luiz estava muito sensível porque a mãe dele, nessa fase da história, havia acabado de reencarnar na Terra para socorrer o pai de André Luiz, que estava nas zonas inferiores. E aí André Luiz começa a enaltecer a Anacleta, falando, não, eu sei do amor de mãe, a minha mãe agora está indo recuperar o meu pai, planejou a reencarnação dele e a dela e tal. Então o André Luiz estava tudo ali e a Anacleta fala, olha André, não é bem assim. Esses 4 espíritos estão lá no plano inferior por minha culpa. Eles eram meus filhos, enquanto na minha última encarnação, e é por minha culpa que eles todos estão nos planos inferiores. E ela narra que há 30 anos ela está ali trabalhando no centro, esperando uma oportunidade para reencarnar e recuperar os filhos e tirar eles dos planos inferiores. E ela conta que, por questões ligadas ao sexo, na última encarnação dela, ela abandonou as 4 crianças e foi viver aventuras. E as crianças passaram por situações muito ruins pelo abandono, e por isso que elas estavam nas zonas inferiores. E ela trazia isso muito profundamente marcado dentro dela. Então ela queria voltar para recuperar isso. Então, 4 filhos ela estava programando, 3 homens e uma mulher. E aí, assim, vamos supor, nós aqui, né? Nós vamos reencarnar, o que a gente quer? O que a gente gostaria de planejar? Mar de rosas, tranquilidade, tudo, ventos favoráveis, ou sofrimentos, peso e... Mas então, vamos lá. O que a Anacleta estava programando? 4 filhos, 2 paralíticos. O outro, para ajudar a débil mental. A filha, para dar uma colher de chá para ela, ia ser saudável. Porque sozinha ela não ia dar conta. Por quê? Porque ela ia ficar viúva muito jovem. Então ela ia sozinha com a filha cuidar dos 3. 2 paralíticos e um débil mental. Por quê? Porque as condições que eles estavam nas abismas, e não era possível sanar certas manchas, certos
falhas que estavam no perispírito para que eles viessem em condições melhores. Então ela ia se dedicar a isso. E ela, jovem, ia ficar viúva. Tá bom para vocês? Ou querem mais? Ela quis mais. Porque ela estava preocupada. Ela falou assim, olha, Manassés, se você sabe, eu falei por questões ligadas ao sexo. Apesar de todo o tempo, eu tenho medo de quando eu estiver no corpo físico, essa tendência ainda se encontra um pouco forte. Então, dá para dar um jeitinho aí no meu planejamento de me ajudar nesse aspecto, para que eu não sofra a influência dessas questões e para que eu consiga ter sucesso aí na minha tarefa? E o Manassés concorda. E aí permite que no planejamento dela seja incluído um pequeno probleminha. Tiroide. Vocês sabem qual é um dos efeitos de quem tem problema de tiroidismo no corpo físico? Há dois tipos, né? Ou você é magra demais, ou você engorda um pouco mais do que o necessário. E foi essa opção que ela fez. Ela queria ter tiroidismo para que o corpo dela não fosse aquele padrão de beleza e para que ela tivesse dificuldade de encontrar um parceiro e para que ela corresse o risco de um novo casamento e de um desvio novamente, abandonando as crianças. E aí ela foi, por méritos dela, foi concedido mais esse agrado aí para ela. Ela veio com problema de tiroides. Vocês compreendem? É muito interessante que se a gente for ver lá em Mateus 5, de 29 a 30, Jesus fala uma coisa muito interessante. Se teu olho for motivo de escândalo, é melhor que o arranque e lance fora do que entre no reino de Deus. Se tua mão for motivo de escândalo, corte e jogue fora. Que é melhor entrar sem mãos do que... Então, isso é uma imagem simbólica que Jesus nos traz do que acontece aqui. Este aqui é o local no plano espiritual onde a gente arranca e joga fora. Onde a gente faz opções do que vai nos acontecer quando estivermos na Terra. E muitas vezes a gente faz tudo isso, a gente planeja tudo isso, e quando a gente chega aqui, a gente fala que Deus esqueceu da gente, que a gente não merece tanto peso, porque a gente esquece. Mas na maioria das vezes nós participamos disso. Nós pedimos, nós imploramos, por favor, como a nossa amiga Ana Cléia, por favor, por caridade, me deixe vir além disso tudo, me deixe vir com tiroide, para que eu possa me manter firme na minha proposta, no que eu estou aqui combinando com vocês. Essa é a misericórdia de Deus. E por fim, o último caso do corpo físico que eu queria trazer para vocês é o caso de um amigo de Manassés. Ele não tem nome. Pelo passado dele, eles deixam ele aí sem nome. E aí o Manassés está trabalhando aí, né, nessa questão do amigo dele. E o amigo dele, na última encarnação, matou uma pessoa a facada. Quando a gente mata a facada, né, corta os órgãos internos e a pessoa sangra até. E por isso, essa pessoa que o amigo do Manassés matou, ele, quando desencarnado, começou a ser um obsessor do amigo de Manassés. E, aos poucos, ele foi influindo fisicamente no amigo de Manassés, até que o amigo dele desencarnasse também e fosse, pelo ato que ele havia cometido e pela influência desse obsessor, ele fosse conduzido às zonas inferiores. E lá nas zonas inferiores, ele começa a refletir, começa a sofrer uma série de consequências e começa a se modificar mentalmente. Começa a ficar comovido por tudo aquilo que ele fez e começa a modificar o seu pensamento e o seu comportamento. E ali, mesmo nas zonas inferiores, ele começa a auxiliar aquele obsessor que estava ali junto com ele, obsediando. Começa a trabalhar mentalmente para ajudar esta pessoa e começa a criar méritos e amigos nas zonas mais superiores. E aí ambos são resgatados e ele está
aí no plano espiritual. E Manassés mostra para André Luiz, quando estão planejando ali os detalhes do corpo físico, que este amigo dele tem ali úlceras planejadas. E o André Luiz fala, nossa, mas por que estão aí? Fala, isso é uma exemplificação daquilo que foi colocado, que o amor cobre uma multidão de pecados. Porque pela lei de causa e efeito, este amigo de Manassés tinha que, quando reencarnasse, sofrer consequências do ato que ele cometeu de tirar a vida. Que é uma coisa que não se faz em hipótese alguma. Mas como ele, através do mérito, trabalhou em benefício do seu amigo, do seu obsessor, trabalhou em benefício dos outros, essa lei seria substituída pela lei do amor. E ao invés dele sofrer consequências graves pelo ato que ele tinha feito, só havia ficado pequenas úlceras que, de certa maneira, é um sangramento contínuo, pequenas doses. Porque ele havia promovido o sangramento profundo no seu antigo inimigo. Essa é a lei do amor. É assim que vem o planejamento do nosso corpo físico. Aí, em seguida vem o projeto social. Fechamos o corpo físico e nós vamos entrar nos detalhes da vida social. Aí vai ser planejado em qual família ele necessita reencarnar, se vai ter acesso ao estudo, qual o meio socioeconômico que ele vai viver, cultural, né? Qual a tendência profissional ele vai ter, né? Qual o papel dele na sociedade. Né? Vai programar aí quais serão os prováveis cônjuges, né? Esposo ou esposa, os filhos que vai ter, né? E com quem será necessário conviver nesta reencarnação. Tudo isso é planejado. E durante a reencarnação pode-se interferir e modificar o projeto. O nosso livre-arbítrio continua, né, de acordo com a determinação, persistência, vontade e disciplina. Mas tudo isso aí é planejado no projeto social. E aí nós vamos entrar em outro livro bem interessante, que é o livro Entre a Terra e o Céu, que o André Luiz narra para nós. É uma história... Alguém já leu Entre a Terra e o Céu? É lindo, gente. Vocês precisam ler. Quem gosta de romance, nesse livro não falta nada de romance. Porque é uma história que envolve aí várias pessoas, né? A Lola, o Bernardo, o Esteve, o Barruli, a Antonina e a Avelina. A Avelina é desencarnada. E ela está lá no nosso lar e ela é amiga, ela tem, assim, um contato muitas vezes com o Clarencio. Não sei se vocês se lembram, Clarencio é ministro do nosso lar. E foi ele que foi lá socorrer o André Luiz quando estava lá no Bravo. Né? E aí, Clarencio, junto com o André Luiz e Hilário, vão ajudar a Avelina neste processo todo. Né? E ali o que acontece? Existem ali todas essas pessoas que estão envolvidas em processos que vêm, aí o livro narra mais ou menos 1930, mas a história vem desde a Guerra do Paraguai. E aí, como é que funciona? Eu não lembro o nome da música, mas tem uma música do Chico Buarque que ele fala assim: Pedro que amava não sei quem, que amava Paulo, que amava não sei quem, que amava toda. É mais ou menos essa história aí. Por quê? Porque, no atual momento, Odila, deixa eu passar aqui para você ver. Odila é a mãe de Avelina. A Avelina está desencarnada e Odila também está. E Odila está obsidiando a Zulmira. Por quê? Porque Odila era casada com Amaro. Okay? E Amaro tinha um filho que chamava Júlio, que era pequenininho. E a Zulmira, que era a segunda esposa, porque Odila havia desencarnado, a Zulmira tinha ciúme do Júlio. Porque o Amaro assim, adorava o Júlio. E a Zulmira achava que ele despendia muito mais tempo com o filho, com o Júlio, do que com ela, e ela se sentia... E aí eles foram para a praia. Lá para a praia, um dia lindo, né? Praia de Long Branch, aqui, maravilhosa, lá no Rio Arequipa. Né? E o Amaro está distraído lá com outras coisas, e a Zulmira está sentada ali na esteira e tal, e está vendo o Júlio pequenininho, 4 aninhos, mais ou menos,
E ele está indo para o mar, ele está entrando no mar, né? E a Zulmira fica assim, nossa, olha, o Julinho indo desse jeito aí, tomar cuidado, ele afoga. E ela sentada lá. E o Julinho entrando no mar. Se ele continuar assim, ele vai se afogar. E ela sentadinha lá. E o Julinho indo. E o Amaro distraído. Aí o Julinho vai e se afoga. E o que a Zulmira fez? Não. Deixou o Júlio se afogar. Pelo ódio que ela sentia dele, os ciúmes que ela sentia dele. Mas aí o que acontece? Aí o enredo começa a tomar mais amplidão e eles vão encontrar o passado. Resumindo a história, eu também não vou contar aqui tudo, porque senão, spoiler não, né? O que acontece é o seguinte. Amaro, Júlio, Zulmira e Avelina era um caso que vinha desde a Guerra do Paraguai. Lá, Amaro e Avelino eram inimigos. Disputavam a mesma mulher, que era Avelino. E aquela luta, o que acontece? Avelino acabou tentando matar o Júlio. E não conseguiu. E o Júlio, porque perdeu, ele tentou suicídio. Tentou uma vez e não conseguiu. Aí ele tenta a segunda vez e ele consegue. E ele se suicida. E agora, novamente, quando Avelino volta e tem Júlio como filho, Avelino se sentia muito culpado, sem saber, ele se sentia muito culpado por tudo que passou naquela época da Guerra do Paraguai. E é por isso que ele amava tanto Júlio, para tentar apagar aquilo tudo que foi feito. E era por isso que a Zulmira tinha ciúmes, por causa daquilo tudo. Né? E Júlio, porque tinha aquela tendência suicida, quando houve o afogamento, que Zulmira estava impassível, ele tentou suicídio novamente. Porque era a tendência que ele tinha. E se deixasse, ele ia tentar mais vezes. Porque o suicida, se ele não for muito bem amparado, essa tendência vai se repetir. E ele se suicidou. E por isso ele estava muito agravado em tudo aquilo que ele trazia. E aí é que vem a Avelina do nosso lar, junto com o Clarencio, junto com o André Luiz, junto com o Hilário, trabalhar toda essa situação para que tudo isso pudesse ser resolvido. O primeiro passo, eles vão trabalhar aí com Odila para que ela pare de ser obsessora. E ela parando de ser obsessora, ela vai ajudar esta família toda, porque ela compreende tudo isso e ela começa a ser um agente ativo, junto com a Avelina, para poder trabalhar isso tudo. E aí eles estão aí todos reunidos, vendo quais são os caminhos para que isso tudo possa ser resolvido. E quando a Adelina passa a Odila, passa a não mais influenciar negativamente Zulmira, Zulmira que estava indo por um caminho, que estava indo para o desencarne, ela se recupera. E a paz volta a existir naquele lar. E aí, Zulmira engravida. Quem é o futuro reencarnante? Júlio. E aí, Zulmira já também passa a amar Júlio de uma forma como todas as mães, a maioria. Ela amava demais Júlio, inconscientemente, pela culpa que ela trazia. E aí, Júlio morre. Pequenininho. Morre. Por quê? Porque Júlio não conseguiria levar adiante mais tempo, mas ele precisava de um pequeno tempo no corpo físico para sanar todas as agressões que ele havia feito no perispírito dele. Então, este período curto, recebendo amor, recebendo uma família, foi fundamental para que ele recuperasse. E aí, com o tempo passando, a harmonia naquele lar, Júlio já no plano espiritual se recuperando e se preparando para reencarnar, no final da história, Zulmira fica grávida novamente, Júlio vem e finalmente ele consegue chegar à fase adulta. Vocês compreendem? Todo o projeto social, todo o trabalho envolvido, tudo aquilo que acontece, e aqui todos os personagens do passado e do presente estão reunidos no plano espiritual para comemorar a vitória que houve de lutas que vinham se estendendo da Guerra do Paraguai até aquela fase, para que este projeto social fosse culminado de sucesso. E para que todos pudessem viver em harmonia
e pudessem formar lares e pudessem formar famílias estabilizadas, famílias do bem, ajudando um ao outro no processo evolutivo e tudo mais. E, finalmente, vem o projeto espiritual. O projeto espiritual é o motivo principal da reencarnação. É a oportunidade de crescimento espiritual. É o porquê reencarnamos. Quais os compromissos que assumimos? Na verdade, os projetos social e biológico levam para a meta principal, a evolução intelecto-moral, o projeto espiritual. Você se lembra que quando eu fui começar aqui, eu coloquei lá o Alexandre do André Luiz, que ele falava a encarnação é o caminho e a nossa meta é o nosso projeto espiritual. É por isso que nós reencarnamos. É por isso que se tem toda a preocupação em se ter um projeto físico equilibrado, que possa possibilitar a nossa reencarnação, que possa possibilitar nós evitarmos velhos erros, que possa possibilitar nós termos novas conquistas. É por isso que existe um projeto social que nos coloca na família que nós precisamos estar, que nos ensina que não há erro. Muitas pessoas brincando, né, falam assim, não, eu nasci na família errada. Aqui todo mundo é doido, só eu que sou. Ninguém nasce na família errada. Cada um de nós nascemos onde precisávamos estar. Muitos também dizem assim, não, esse aí veio de surpresa. Que assim, nós não planejamos para que essa criança viesse. Planejou, assinou embaixo, concordou. Se vocês lerem lá no livro do Missionários da Luz, um dos grandes empecilhos que Alexandre teve que trabalhar muito foi justamente esse. Porque o futuro pai de Sigismundo não aceitava ele de jeito nenhum. O futuro pai de Sigismundo tinha problemas tão graves ainda com o Sigismundo que só o ódio que ele sentia por Sigismundo já ia impedir que houvesse a fecundação. Ia matar qualquer chance de um espermatozoide sobreviver para chegar até o óvulo e fecundar. Foi preciso que Alexandre trabalhasse com o futuro pai e a mãe de Sigismundo fora do corpo físico, durante o sono, para que o pai se aceitasse a aproximação de Sigismundo e para que permitisse que ele voltasse ao plano físico. Quando isso foi acertado por Alexandre, é que a gravidez teve, que Sigismundo conseguiu voltar ao plano físico. Então, não há falhas, não há erros, não há doença que não seja necessária, que não tenha sido pedida e que não tenha sido aceita por nós. Não há situação que a gente passe que não seja para o nosso bem, para que nós possamos chegar ao final do nosso projeto espiritual. Aqui é programada a possibilidade de vitória sobre obstáculos que há séculos estão sendo adiados. Necessidade de crescer em crescimento, em capacidade afetiva, em amor e caridade. Vencer a impaciência, vencer a intolerância, o orgulho, o egoísmo, a inveja, que quer a gente reconheça ou não, ainda está dentro de nós. São conquistas pequenas que nós vamos tendo a cada reencarnação. É a oportunidade valiosa em vencer as tendências negativas, reforçar antigas qualidades e adquirir novas virtudes. Esse é o nosso projeto de longo prazo. Essa é a nossa destinação final, é o nosso projeto espiritual. E qual é este projeto espiritual? Como é que a gente pode resumir ele? É fácil. E nós temos a ajuda do maior entendedor destes assuntos, Jesus. E ele disse, vós sois deuses. Ele disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Esse é o nosso projeto espiritual. Esse é o nosso destino final. Todos nós seremos muito próximos da perfeição, porque perfeito só Deus.
mas nós vamos estar muito próximos, porque este é o nosso destino, esse é o nosso projeto espiritual. E é por isso que, encarnação após encarnação, é trabalhado o projeto biológico, é trabalhado o projeto social visando este projeto espiritual. O nosso caminho, o nosso rumo evolutivo, o nosso destino final, pelo qual nós fomos feitos e pelo qual nós estamos aqui, a cada fase dessa nossa vida infinita. Sermos perfeitos. Evoluirmos de simples ignorantes até chegarmos à perfeição. Até chegarmos na condição de sermos co-criadores. Co-criadores em plano maior. Porque hoje Deus nos permite sermos co-criadores do nosso corpo físico, junto com a espiritualidade. Então, nós todos que já estamos em condições medianas, nós todos, antes de reencarnarmos aqui, nós estivemos lá, não no nosso lar, só quem é carioca aqui, a Temes esteve lá no nosso lar, tem mais carioca aqui, você esteve no nosso lar. Agora, quem é paulista, como eu, já foi no lar Fabiano de Cristo, porque ele fica em cima de São Paulo. Aí, os outros eu não sei o nome, mas tenho certeza que cada comunidade, cada cidade, cada região tem uma cidade espiritual correspondente no plano espiritual. E todos vocês estiveram em um. Estiveram lá e sentaram lá no departamento de planejamento e aceitaram. Muitas vezes, assim, a gente ficava assim, mas isso aí, você não acha que é muito? Não, vai ser bom para você. Mas não, fala por mim, aceita. E a gente relutantemente aceitou certas condições para estarmos aqui, com os nossos defeitos físicos, com as nossas tendências aí de doenças, com os nossos filhos, as nossas filhas, ou pela falta de filhos e filhas, quando quer tanto, e por uma série de fatores que marca essa nossa encarnação. Nós participamos disso e entendemos o porquê, aceitamos e estamos aqui para tentar cumprir da melhor forma possível tudo isso que foi planejado. E sermos, não completistas, mas que tenhamos o maior número de acertos lá na nossa lista, né? Vou dizer para vocês, a nossa lista não é pequena, de coisas que temos que arrumar, mas a gente vai ticando. Muitas ficam para a próxima. Não, chega, Marcos, não, deixa para a próxima, você não vai dar conta de fazer tudo de uma vez, e assim a gente vai. Reencarnação após reencarnação, até o nosso destino final, que é a perfeição. Essa é a nossa história, esse é o nosso rumo, porque a criação divina é infinita. E eu garanto para vocês, há um mundo que ainda vai ser criado por Deus e que quando Deus decidir criar este mundo, nós vamos ser convidados a sermos o governador planetário deste mundo. Nós vamos ser convidados por Deus, já fomos, estamos nos capacitando para isso. Quando estivermos prontos, Deus vai nos dar o comando de um mundo que será criado e nós seremos as mãos que vão moldar este novo mundo. Assim como Jesus foi a mão que moldou essa terrinha maravilhosa que nós estamos aqui. Este é o nosso planejamento, este é o nosso destino final, porque Deus assim quer. Muito obrigado a todos e vamos em frente.